Olá, boa tarde. Aqui estou eu de novo para vos dar mais uma atividade para vocês fazerem neste tempo que estão em casa e tornarem o tempo um pouco mais divertido. Então, para esta atividade, vamos precisar de uma borracha, de um lápis de carvão, uma régua, não precisa de ser muito grande, uma tesoura e os vossos marcadores. Os meus são estes, que já me acompanham há alguns anos, mas basta o que vocês têm em casa, não é preciso comprar nada de novo, tá bem? Convém ter uma panóplia grande assim de escolha, que é para poderem fazer coisas mais divertidas. O tema que vamos abordar hoje é o efeito óptico que as cores e as formas provocam nos nossos olhos. Então vou fazer uma coisa engraçada para vocês verem, penso que vão gostar. Já fiz com o meu filho Salvador, mas agora vou fazer com vocês. O tamanho é o tamanho que quisermos, embora eu vá escolher um tamanho não muito grande, que é para se tornar a atividade um bocadinho mais simples, mas depois até é uma coisa que podem fazer com a família, com o papai, com a mamãe e com os manos também. Então, eu tenho uma folha A3, porque normalmente tenho sempre folhas grandes para desenhar, mais vale ter grande e ficar pequenino, mas vamos fazer como habitualmente vocês costumam ter na vossa casa e na escolinha, que os professores, por norma, têm sempre o formato A4, certo? Ou seja, metade de um A3. Pronto. Vamos cortar a folha ao meio. Atenção, eu digo sempre nos meus vídeos, eu corto com X-ato, mas não é para os meninos fazerem, tá bem? Pede sempre ao papá ou à mamã para cortarem, porque senão ficam sem um dedo. E eu preciso dos vossos dedos. Então, temos uma folha A4. Vamos com a régua, para verem como é que vai ficar. Podemos deitar a folha, assim. Eu vou pôr o fundo com cor, senão vocês, branco sobre branco, não veem nada. Ou, por outra, não percebem. Então, a folha branquinha. E vou fazer uma forma engraçada. Aliás, uma coisa até mais divertida ainda, que é a folha A4 dobra ao meio. Certo? E depois abre e a nossa área de trabalho será uma metade. Então, nesta metade, vou abrir aqui uma janela. Isto é um bocadinho a olho, mas depois pode ser conforme vocês quiserem, tá bem? Vou traçar uma moldura de maneira a que fique uma coisa agradável e não muito trabalhosa, senão vocês também se aborrecem. Pronto. Tracei de forma livre um retângulo, podemos dizer que é uma moldura, e fica engraçado, ok? E vocês já vão perceber o que é que eu vou fazer aqui dentro. Então, vou escolher uma forma, por exemplo, uma forma simples para vocês verem. Pode ser, por exemplo, um coração, fica giro. Eu já fiz este trabalho, mas vou voltar a fazer aqui outra vez, porque quero que vocês percebam como é que as coisas se fazem de raiz. Não interessa ver como é que elas aparecem feitas. Então é assim, eu fiz este coração de forma livre, mas para as pessoas ou para os meninos que não têm tanta habilidade, podemos sempre fazer um coração com um molde que vocês façam de raiz, e esse molde, sempre que quiserem utilizar, podem utilizar. Por exemplo, eu vou fazer agora aqui um molde pequenino para vocês perceberem como é que se faz, por exemplo, um molde do coração que vos possa acompanhar sempre, ok? Por exemplo, esta parte também, isto é um parênteses no trabalho, mas é muito importante para vocês perceberem. Então, se fizermos metade de uma forma, ou seja, metade da forma que nós queremos, nós vamos ter a outra metade igual. Eu vou acentuar um bocadinho mais este coração, que é para ele ficar mais mimoso ainda. Ok? Sim. Então,
Não precisamos de fazer, isto por acaso é um coração, mas se fosse uma flor, bastaria fazermos metade da flor, porque depois ao recortar a outra parte fica igual. Então, como é que podemos ter, por exemplo, a forma de um coração, para as pessoas que têm menos jeito para fazer? Tudo se consegue contornar, é uma questão de depois termos até uma caixinha onde guardamos os nossos próprios moldes que vão servir para outras vezes. Ora bem, o molde do coração pode ser este molde, que acabou por sair daqui, não é? Ou também pode ser este molde, vocês têm que perceber o que é que vos dá mais jeito, não é? Portanto, podemos sempre guardar ou este, guardarmos os dois para situações diferentes, não é? Pronto, portanto, voltando outra vez onde nós estávamos. Onde é que estávamos? Estávamos aqui. Então, eu tenho um coração dentro de um retângulo. Estão vocês a pensar assim, então como é que vamos estudar aqui a ilusão óptica? Muito simples. Pegamos na reguinha e começamos por fazer traços. Paralelas. Sempre. Mais direito ou menos direito, o que interessa é que as linhas fiquem sempre paralelas umas às outras, está bem? Vamos fazer estas linhas paralelas, mas não vamos passar o coração. Estou a fazer assim sem grande rigor, mas vocês depois podem, se quiser, medir de um lado e do outro, perceber que as fitas, aliás, perdão, que as linhas estão todas com 1 centímetro ou com 1,5, à medida que vocês quiserem, se quiserem as coisas muito certinhas. É claro que se isto ficar muito certinho, a ilusão óptica ainda é mais acentuada, está bem? Em relação a eu pintar, eu vou pintar isto assim um bocadinho mais ou menos depressa, que é para vocês verem o efeito. Então, temos por fora, nesta área envolvente do coração, temos as linhas paralelas. E no coração, que foi a forma que eu escolhi, mas poderia ser uma flor, podia ser um bonequinho qualquer que vocês gostassem e que consigam desenhar, ou que tivessem um molde para desenhar, uma estrela, o que vocês quiserem. No interior, por fora são sempre paralelas, por dentro vamos fazer à mesma linhas, mas não direitas. Então o que é que vamos fazer? Vamos fazer num sentido diferente das outras linhas que estão por fora, e neste caso até eu estou a fazer côncavas. O que é côncavas? São linhas que fazem barriguinha para fora. Convexas são linhas que fazem barriguinha para dentro, ok? Neste momento eu escolhi, também se escolhesse as côncavas também dava, tá bem? As convexas também, convexas ou côncavas, tanto faz. Pronto, e agora vou pegar as minhas canetas e vou pintar até me lembrei que posso pintar com umas que eu tenho, que são uns marcadores de feltro ponta de pincel. O que é que vocês estão a pensar? É claro que estas canetas são quase mágicas, porque elas em 4 risquinhos pintam logo o desenho. Então, barrinha sim, barrinha não, eu vou pintar, eu por acaso vou escolher 2 cores, está bem? Que é para ser mais ou menos rápido. Mas vocês podiam estar aqui a escolher N cores. Podiam fazer cada linha, por exemplo, 3 cores alternadas. Não podem estar juntas, ok? Eu vou fazer, se calhar para não ficar muito maçudo para vocês este vídeo, eu vou fazer só até uma certa parte. E depois, como eu já tenho um trabalho feito igual a este, posso-vos mostrar
a arte final e depois está na ideia de cada um e na vontade de cada um de fazer a sua proposta. Volto a referir que não é preciso serem só 2 cores, podem ser 3, desde o momento que cada vez que elas circulam umas entre as outras, são sequenciais, elas vão tendo sempre a mesma sequência. Imaginem, azul, verde, amarelo, azul, verde, amarelo, azul, verde, amarelo, está bem? Isso é que não pode variar muito. As cores, pronto, vou pintar só até aqui ao final do coração, que é para vocês não estarem muito tempo à espera. Pronto, assim. Realmente com marcadores destes é muito mais prático. São mais rápidos. São pontinha de pincel, é como se fosse um pincel. Ok. Então, vou escolher, por exemplo, pode ser amarelo. São cores que ficam alegres. Mesmo que não esteja com grande opacidade, dá para vocês verem o efeito. Isto, se for um trabalho com paciência, que vocês fizerem com paciência, pode até ser com a mamãe de papá, com os manos. É um trabalho muito engraçado, que vocês até depois podem pôr numa moldura, se quiserem pôr na sala, onde vocês quiserem, está bem? É também uma forma diferente. Se as linhas forem um bocadinho ainda mais finas, cada vez que vocês fizerem estas linhas, se as fizerem mais fininhas, cada vez o efeito óptico é maior. Porque quanto mais juntas estão as linhas, mais distorção fazem aos olhinhos, está bem? É uma forma muito divertida de aprender com o que é a ilusão óptica. Os nossos olhos, as cores que nós vimos, são geradas nos nossos olhos, certo? Por isso é que existem as pessoas que veem de forma, as cores das formas que elas são, depois temos aqueles que são os daltónicos, são as pessoas que veem só num círculo cromático muito mais restrito, está bem? Pronto, então, eu pintei por fora, escolhi o vermelho e o amarelo, mas podia ter escolhido 3 cores, como falei há bocadinho. E agora vou dar aqui uma volta e vou, se eu tiver aqui outro marcador, não, por acaso não tem roxo e eu gosto muito desta cor, acho que também vocês gostam. Vou pintar, lembram-se que eu vos disse no início que tinha pintado linhas paralelas, então aqui eu estou a pintar as linhas mais curvinhas, ok? Côncavas, lembram-se que falei? Atenção, que eu não estou a pintar na perfeição. Não estou mesmo. Estou só a pintar para vocês perceberem qual é a sequência do trabalho. Mas depois tem ali um muito bem feitinho para vos mostrar. Mas era importante eu explicar-vos e fazer de raiz porque senão vocês não iam perceber. Esta caneta está a falhar um bocadinho. Espero que dê até ao fim, pelo menos. Pronto, mesmo. Não quero. Está a chegar. Também está em confinamento. A chegar ao fim. Mas pronto, ainda dá para chegar aqui ao final do nosso coração. Pronto, ok? Então, vou escolher outra cor assim, mais contrastante. Não interessa. Pode até ser uma cor mais alegre. Ali com o amarelo. Fica se calhar alegre demais. Mas pronto, a ideia é vocês perceberem que os nossos olhos podem distorcer e se olharmos muito fixo, vou-vos ensinar um truque, olharmos muito fixo depois para esta imagem e depois olharmos para uma zona ou branca ou preta, conseguimos ter a noção da imagem, mas fora de todo este triângulo, ok? Pronto, ou seja, agora também, não seja por isso, também mais um bocadinho e fica completo. Depende também do tamanho que vocês querem do vosso postalinho ou do vosso trabalho, ok?
Nunca façam traços cortados, tentem sempre fazer traços nas artes, não se deve fazer traços interrompidos, deve-se fazer traços direitos, até para treinar o nosso pulso. Eu vou-vos ensinar como é que se pintam com as canetas de feltro corretamente, ok? Que é para vocês terem sempre superfícies muito uniformes. Pronto, e aqui podemos por fim fazer uma coisa muito engraçada e gira, que eu faço sempre, que é, temos este postal com a ilusão assim. Quanto mais curvo vocês fizerem o interior do coração, mais o efeito óptico se torna. E para ficar ainda mais absorvente a imagem, podem no final, se quiserem, não é obrigatório, mas fica giro, passarem um marcador preto para acentuar a vossa atividade. Fica bem mais giro. Fica bem mais giro. E se fizerem efeitos assim, ainda fica mais bonito. Fica bem engraçado. Vou ver se consigo só dar aqui um bocadinho mais de cor a este roxito. Assim fica melhor. Para vocês verem como fica mais forte. Exatamente. Pronto. Agora, fechamos. E depois podemos abrir, se for o caso, temos um postalinho assim, ou se for o caso, podemos abrir uma janela. Vamos imaginar que vocês querem pôr isto numa moldura. Ficou assim, ok? Podemos fazer isto, marcar os pontos. Por acaso estou a ver aqui assim, e aqui, e aqui. Se vocês dobrarem, vou fazer e traçarem, peço desculpa, vou fazer aqui, é importante vocês verem, vou fazer aqui, se traçarem uma reta assim, eu estou a fazer um bocadinho por dentro, que é para não falhar, assim e assim, o que é que vai acontecer? Vão cortar, até vou cortar um bocadinho menos, mais vale menos do que mais, tá bem? Cortar um bocadinho, isto já é uma parte que tem a ver com criatividade, tá bem? Podemos então abrir, temos a nossa moldura, que podemos depois passar com um bocadinho de cola, só à volta, atenção, não se esqueçam, muito importante, nos topos, passar a toda a volta. E fazer uma moldura, o trabalho fica muito mais perfeitinho, tá bem? Muito mais perfeitinho. E depois também pode ser um postal, isto depois é um bocadinho à vontade de cada um, tá bem? Pronto, e aqui tem um. Vou mostrar-vos depois o meu outro, que eu já tinha feito, que ficou também muito engraçado. O que fizemos hoje é este, o efeito óptico, e o que eu tinha feito é este. Também, é bonito, também. Cores mais contrastantes fazem mais a ilusão óptica, tá bem? Quanto mais fininhas forem as linhas, de baixo, as que estão em baixo e as que estão por dentro, e quanto mais detalhe tiverem, mais ilusão óptica vos cria, tá bem? Tem este e tem este. Então vá, deixo-vos aqui com estas duas ideias e gostava de ver depois sugestões vossas, tá bem? Um beijinho e continuação de boas pinturas.